Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que prestigiam este ciclo de conferências, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet, estamos dando sequência ao ciclo de conferências desta casa, hoje com a inauguração de mais um deles, que justifica a presença do presidente aqui, na abertura. O ciclo, em boa hora, idealizado por Ana Maria Machado, coordenadora geral dos ciclos, tem como título África, Olhares Ficcionais da ABL. Vai perpassar aspectos culturais vinculados à presença africana na literatura e na cultura brasileira, especialmente na cultura brasileira, eu diria melhor, a partir da literatura. A trajetória do negro e a matéria africana no curso da literatura brasileira passa por dois posicionamentos. O negro como objeto, ou a matéria negra como objeto, numa visão distanciada. O negro como sujeito, numa visão compromissada. No primeiro espaço, evidentemente, reduplicações de ideologias. No segundo espaço, que só começa a emergir fortemente, a partir dos anos 70, 80, a assunção no discurso literário do negro como sujeito, na direção da busca de uma identidade dentro da perspectiva multicultural de que passa a predominar na visão da cultura brasileira. Nesses espaços, os autores que integram a matéria deste ciclo contribuem para, eu diria, atuam na direção do resgate. Na direção do resgate valorizador. Situam-se, obviamente, no primeiro espaço a que eu me referi. São autores que tratam da matéria negra e que contribuem para a valorização da contribuição da etnia à cultura brasileira. E são eles, para repetir e reiterar, Adonias Filho, que no livro que vai ser tratado busca a integração das culturas, tratando de Luanda, Beira, Bahia. Os Tambores de São Luís, em que Josué Montelo integra ou valoriza a figura do negro no âmbito da comunidade nacional. Jorge Amado, com tudo que ele representou, com tudo que representam os seus personagens, não só na formação do imaginário, mas também da valorização da etnia, em que pese o caráter polêmico de que se reveste a sua contribuição. E Antônio Olinto, que traz a presença da África retornada na sua famosa trilogia. Mas disso quem falará é Antônio Torres, e dessa matéria, quem dirá hoje é Ciro de Matos, um especialista na obra de Adonias Filho, baiano como Adonias Filho. E Ciro de Matos nos falará exatamente de Luanda, Beira, Bahia. Mas encerro aqui a minha participação de apresentador, porque quem comanda esta mesa é o acadêmico romancista Antônio Torres. Com prazer, Antônio Torres, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Senhores acadêmicos, senhora acadêmica, amigos da ABL aqui presentes e os que nos assistem pela internet, eu quero começar com um agradecimento especial à primeira secretária desta casa, Ana Maria Machado, pelo convite para coordenar este ciclo, que começa, como já foi dito aqui, por Adonias Filho,
a cargo também do baiano Ciro de Matos, meu conterrâneo, portanto, e meu confrade na Academia de Letras da Bahia, que irá nos contar um pouco, ou mais do que um pouco, do muito que ele sabe sobre aquele que é considerado o primeiro romance brasileiro a unir o Brasil à África, que é este Luanda Beira Bahia, e sobre o seu autor, também baiano, Adonias Filho. Nossos agradecimentos, Ciro, por estar aqui conosco. E permita-me, antes de apresentá-lo, traçar um breve perfil acadêmico de Adonias Filho, que foi recebido nesta casa por Jorge Amado, no dia 28 de abril de 1965, quando ele se tornava o 5º ocupante da cadeira 21, fundada por José do Patrocínio, tendo como patrono Joaquim Serra, o abolicionista que ensinou o país a soletrar a liberdade, segundo o testemunho de Machado de Assis, evocado por Adonias no seu discurso de posse, ao suceder a Álvaro Moreira, que sucedeu a Legário Mariano, e este a Mário de Alencar, que, por sua vez, foi o sucessor de Patrocínio. Adonias viria a ser sucedido por Dias Gomes. Em 28 de outubro de 2002, a cadeira 21 passou a ser ocupada por Paulo Coelho, em sucessão a Roberto Campos. Jorge Amado o saudou como grande escritor e homem da convivência e da flexibilidade, que aqui chegava consagrado pela sua obra, cercado pela admiração da crítica e dos leitores, pelo apreço dos colegas de ofício e o respeito de seus adversários políticos. Nesta casa, Adonias recebeu Raquel de Queiroz, Otávio de Faria, Mauro Mota e Joraci Camargo. Agora falemos de Ciro de Matos, que nasceu e vive em Itabuna, no mesmo sul baiano de Adonias. Contista, romancista, poeta, cronista e também advogado, jornalista, que trabalhou em grandes jornais do Rio de Janeiro, autor de várias antologias, né, e de histórias infantis. Ciro de Matos já publicou mais de 50 livros, com várias edições no Brasil e traduções em países como Itália, França e Alemanha, estando publicado também em Portugal. Além disso, ele figura em mais de meia centena de antologias de conto e poesia no Brasil e no exterior. Numerosos também são os prêmios que já recebeu, entre eles o Afonso Arinos, desta academia, por seu livro de novelas Os Bravos, da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, por seu livro infantil O Menino Camelô. Menção honrosa do Prêmio Jabuti para os contos de Os Recuados, registro que Ciro de Matos foi 3 vezes finalista deste que é um dos prêmios mais concorridos do país, o já citado Jabuti. E em 2015 ganhou o prêmio do Pen Clube do Brasil com o romance Os Ventos Gemedores. Além Fronteiras, recebeu o 2º Prêmio Internacional de Literatura Maestrale Marengo d'Oro, de Gênova, Itália, para a obra estrangeira publicada, O Cancioneiro do Cacau, e para a obra estrangeira inédita, Poemas Escolhidos, Poesia e Celtes, e o Prêmio do Instituto Piaget de Almada, Portugal, para autores de língua portuguesa, com o poema O Menino e o Mar. Participou como convidado do 3º Encontro Internacional de Poetas da Universidade de Coimbra, da Feira do Livro de Frankfurt, do Encontro de Poetas Ibero-Americanos da Fundação de Salamanca, Cidade de Cultura e Saber. Na Alemanha, foi traduzido por Kurt Meyer Clason, o célebre tradutor de Guimarães Rosa e Adonias Filho, e nos Estados Unidos pelo não menos celebrado Fred Ellison. É membro da Ordem do Mérito do Governo da Bahia no grau de comendador, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, da União Brasileira de Escritores de São Paulo e da mesma União Brasileira de Escritores Rio, da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Letras de Itabuna. A palavra é sua, Ciro. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer
ao ilustre presidente desta casa, professor emérito, doutor e escritor Domício Proença Filho, que, recebendo o convite dele, me trouxe até aqui. Agradeço também as palavras amáveis do conterrâneo, acadêmico e romancista Antônio Torres, a quem há muitos anos, nem tanto muitos anos, né? Eu tive na posse dele lá na Academia de Letras da Bahia. Agradeço a coordenadora desse ciclo de conferência, Ana Maria Machado, nossa fada da literatura infanto-juvenil, a quem tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente. A literatura opera esses milagres, ou esse milagre, de aproximar as criaturas. Mesmo de longe, você se encontra perto. Tive o prazer hoje de conhecer o poeta Alberto da Costa e Silva, rever o grande poeta também Carlos Nejar, jornalista Cícero Sandrone, jornalista Murilo Melo, conhecer o poeta Ferreira Goulart. Daqui de longe estou vendo o nosso ensaísta maior, professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro, Eduardo Portela, e tantos outros acadêmicos que hoje eu conheci, que agora não estou dizendo o nome, porque são muitos, né? Estou vendo ali Antônio Carlos Cestin, Marco Lucchesi também, né? E por aí lá vai, né? Então, no meio dessa gente, a gente tem que realmente, né, receber os bons fluidos, né, e dizer alguma coisa sobre Adonias Filho e o seu grande romance. Peço tolerância e a compreensão de vocês. E vamos ao tema que me deram para falar sobre Adonias Filho. Os mares, que me dá também, através da literatura, o prazer de falar sobre este conterrâneo, esse romancista maior, esse amigo inesquecível, né? Homem reservado, de finos tratos, um coração grande, né? Jorge Amado, tão introspectivo, mas de um coração generoso, né? E Adonias, mais calado, mais reservado, né? Mas também muito solidário, muito companheiro. Esses dois grandes, esses dois enormes romancistas da literatura brasileira, que, para a sorte minha, como Grapiúna, como homem que nasceu na região cocaueira baiana, eles são de lá, são das terras do sem fim. Eu tenho as mesmas origens dele. Vamos ao tema. Os mares trágicos de Adonias Filho, Luanda, Beira, Bahia. Procedimentos os mais avançados de renovação esteticista da moderna prosa de ficção brasileira configuram-se nos romances e contos de João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Adonias Filho. Nova concepção de arte literária se processa na estrutura e linguagem. Elementos de vanguarda do século XX incorporam-se à textura ficcional. O mundo adquire agora forte carga de sentidos por meio de vozes múltiplas. O imaginário se expressa em modelar carpintaria e inventiva formal. Com João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Adonias Filho, a sintaxe tradicional subverte-se. O tempo da narrativa onisciente é desprezado e, subjetivado nos limites de prosa e poesia que se fundem,
anula uma lógica visível e previsível na condução do enredo. A linguagem consciente, usada como recurso literário, não reproduz os níveis fônicos e psicológicos para transpor simplesmente o real, imitando-o tal qual ele é. Marcada de signos e símbolos, torna-se instrumento de mergulho existencial ou metafísico nos personagens, que vivem a atmosfera ou se movimentam na ação dos episódios e situações. Os personagens também narram, recuperam o idioma, pensam a ação e transcendem a psicologia comum. Inovador nas formas de narrar em nossa ficção, Adonias Filho tem no romance Luanda Beira Bahia um dos pontos elevados de suas criações. Quando o livro surgiu, o autor já havia publicado os romances Os Servos da Morte, 1946, Memórias de Lázaro, 1952, Corpo Vivo, 1962, O Forte, 1965, e as novelas de Léguas da Promissão, 1968. Aclamado pela crítica nacional, tornara-se ícone de nossas letras, contribuindo com suas ficções para o fortalecimento de nossa identidade cultural e literária. O mar sempre exerceu uma poderosa atração sobre os homens. Fascínio e desafio para que fosse conquistado até os pontos mais remotos. Mar feito de luas, ventos e marés. Mar salgado pelas lágrimas dos que deixaram tudo em Portugal para se lançarem na incrível rota dos descobrimentos, nunca dantes navegada, povoada de monstros e expectativas angustiantes, doenças e solidões. Onda sobre onda, até lá onde o céu faz uma curva, balançando-se no imenso. Mar, fonte da vida, guardando tesouros e segredos no azul. Reino encantado das águas, enormemente perigoso. Comporta correntes cheias de aventura nos romances de Moacir Lopes, nosso ficcionista marinheiro, a compartilhar com seus personagens pulsando de amores, horas solitárias entre a ostra e o vento, travessias com dúvidas e inquietações pelas águas repercutindo verdes e azuis, ardores e desejos. O criador de Maria de Cada Porto, a exemplo de Herman Melville e Joseph Conrad, explora na sua ficção o mar, a mulher e o porto como símbolos de nosso trânsito na vida. O Mar, de Adonias Filho, autor de ritmo poético, estilo sincopado na prosa cantante, de entonação bíblica com acento profético, mostra em Luanda Beira Bahia como exerce seu poder trágico para seduzir os homens, que não conseguem fugir ao destino de seu aceno movediço. Pela vastidão das águas tudo trocam, pois são incapazes de permanecer na rotina do chão seguro. O mar, no romance Luanda Beira Bahia, está cheio de desafios e sortilégios. Parágrafo, abra aspas. Os homens de Ilhéus, ali do Pontal e do Malhado, tinham apenas dois caminhos e nada mais. Entravam matas adentro para o ventre da selva, ou saíam mar afora para os portos do mundo, Preferiam o mar, os brancos e os negros, os de sangue português e africanos, enquanto os caboclos de sangue índio escolhiam os sertões. O mar, assim começava a andar,
era primeiro brinquedo, feche aspas, página 13. A personagem Lina do Malhado via o que estava muito além do próprio mar. As mulheres queriam os homens e eles, como os filhos, saíam para o mundo. Primeiro fora o marido Pedro, depois o filho, também Pedro, como se elas, as mulheres, abre aspas, estivessem a parir homens para o mar, página 13. Adonias Filho viajou pela primeira vez para a África aos 51 anos, como convidado do governo português. Foi um dos escritores brasileiros a participar do 2º Congresso das Comunidades e Cultura Portuguesas, que se realizara a bordo do navio Príncipe Perfeito. O roteiro africano saiu da Bahia. Incluiu visita à capital de Angola, Luanda, e seguiu para a cidade de Beira, em Moçambique, onde os convidados embarcaram no Príncipe Perfeito para o Congresso. A motivação para um novo romance iria pulsar agora, à frente do autor de Corpo Vivo, através do mundo marítimo da rota portuguesa. Nos mares largos e coloridos que separam para emanar a África e o Brasil, e mais especificamente a África e a Bahia, com suas tradições, religiosidades, sentimentos, línguas, costumes, vida e gente. Haveria o renomado romancista de aurir o material de seu novo romance. Teria que ultrapassar os desafios por causa de um cenário que pela primeira vez em nossas letras iria unir o Brasil e a África. Revelou Adonias Filho que o título do novo romance surgiu durante a viagem, quando foi autografar o livro Corpo Vivo, em edição portuguesa, para um casal que passava a lua de mel nas praias de Beira. Conta que estava fazendo a dedicatória do livro e, quando finalizava, escrevendo a data e o local, chegou-lhe à mente Luanda, de onde vinha, Beira, onde estava, e Bahia, para onde iria voltar. Luanda, Beira, Bahia. O título de um novo livro apresentou-se pronto naquele momento. Armado assim o título, veio o romance naturalmente, como resultado de sua imaginação fecunda, sensibilidade rara, domínio seguro dos meios adequados e expressivos para armar o palco onde seriam percorridos os caminhos de criaturas perante as forças cegas do destino. A leitura de Luanda, Beira, Bahia, faz pensar em algumas personagens secundárias, de apoio às centrais, mas necessárias na composição da presença da africanidade brasileira no romance. A personagem Maria da Hora, professora de caúla, ainda moleque em Ilhéus, é quem traz as primeiras impressões a respeito do continente africano. Em certas horas, a mão negra se abria sobre o mapa e, mostrando os continentes, parava na África. Homens de Ilhéus estão nesses mares, observava. Esta personagem é uma mulher negra, também pobre, magra, feia, trabalhadora e, por fim, denominada de feiticeira na comunidade, portando assim um padrão de atributos negativos extensivos às populações negras do Brasil e ao continente africano. Esta relação estreita-se mais quando tomamos conhecimento de um colar de contas que ela usa como indício de sua vinculação ao candomblé. Entre a contradição de apresentar uma professora
que mantém ligações tão fortes com o continente africano, mas que referenda atributos negativos, sendo chamada de feiticeira. Pode-se pensar por um jogo ambíguo apresentado por Adonias Filho, e que refletiria, de certo modo, ao tratamento dispensado às populações afro-brasileiras adeptas a religiões de matriz africana. A personagem Mãe Filomena, do Cais de Salvador, também permite perceber outros aspectos de africanidade brasileira no romance. Comerciante no mercado do Porto, integra a quadrilha do tráfico de diamantes e é sempre chamada de mãe. O uso desse termo pode referir-se ao fato da mesma ser uma mãe de santo, embora o autor não exponha outras práticas rituais que reforcem esta presunção, exceção para um caruru de batizado que a mesma oferece no mercado. Sujeito alto e magro, negro de invejar o carvão, o maior amigo do Sardento era Roberto Pé de Vento, pescador capaz de escorar sozinho um saveiro pequeno em alto mar. Homem de levar 3 dias, 3 noites sobre as ondas. João Joanes, o Sardento, quando partiu com um saco de marinheiro nas costas, mais triste do que alegre, parecia cumprir um dever como soldado que fosse para a guerra. Subindo a estrada do navio, pediu que ele olhasse pela mulher e o filho. O amigo Pé de Vento outra coisa não fez durante anos, cumprindo à risca aquele pedido. Chama a atenção em Luanda, beira Bahia, o fato de o romancista não ter uma vivência intensa do cenário africano, onde também será montado o palco para cenas e atuação de personagens. Como seria escrito então este romance, quando parte dele aconteceria na África, com sua gente, costumes, sentimentos, línguas, religiosidades? Ao tomar conhecimento marítimo da rota portuguesa, o impacto causado ao romancista fora muito forte. Infundiu-lhe a necessidade de pesquisar para a construção do romance. Suas impressões e reflexões no imaginário fecundo uniram-se de maneira harmoniosa, permitindo-lhe assim dar uma dimensão da africanidade expressa no romance. O romancista chega a dizer, isso mais de uma vez, sabia que grande era o mundo dos africanos. Selvas por dentro, feras em liberdade, tribos dançando. Pedaços vivos desse mundo estavam na Bahia, e ali mesmo, com as gordas velhas sentadas frente aos tabuleiros e panelas de acarajé, negras de Angola. Em Luanda, o narrador ressalta, abra aspas, subir em um dos mastros é enxergar, mesmo a olho nu, a cidade que se alarga em avenidas e jardins, ruas e alamedas, limitadas pelos morros que os fortes de guerra ocupam. As praças velhas de séculos, cercadas pelos sobradios magros e os casarões pesados, tão iguais aos de Salvador, da Bahia, que até o calçamento é o mesmo. Ver os mercados, sobretudo aquele dos pobres, é voltar à Bahia. É andar de novo com os negros, comer as mesmas frutas, pegar no ar o cheiro de dedê fervendo. Adonias Filho inova em Luanda, beira Bahia, com o uso de vocábulos do quibundo e do umbundo, línguas de Luanda, valorizando as observações
e as significações dos trechos descritos. Termos como bendos, goma, quibamba, museque, quiandas, que são sereias que moram nas águas do mar, guzo, que significa força dos homens, quimengueno, mabangas, quissondes, cabindas, luenas, calulu, jogó, dizemba, gombô, quijingas, mancemba, balamambala, malufo, etc., tornam o trecho descrito com os condimentos da cor e sabor locais, sem que isso aconteça de maneira artificial para tirar efeitos pitorescos. Embora diversas manifestações da cultura africana e afro-brasileira estejam colocadas no romance como desligadas do aspecto religioso, sob este aspecto se pode detectar e relacionar as ligações entre um lado e outro do Oceano Atlântico. Em Luanda, beira, Bahia, forte expressão da religiosidade africana está no personagem Xantu da Cabinda, um quibanda. Ele é apresentado como um grande guia, um santo, um africano que vale a África, um velho que tem força que assusta e poderes que amedrontam. Tal figura assume na narrativa expressão de resistência à imposição do modo de vida do colonizador em terras africanas, pois sua prática religiosa está ligada à manutenção de costumes tribais, que é possibilitada à medida que as populações se mantêm no interior. Xantu, tal como o nome indica, é de Cabinda. Depois se mudará para Beira, em Moçambique, terminando seus dias na reserva de Gorongosa. Na África adoniana, práticas culturais como reuniões para cantos e as danças estão sempre acontecendo. Deste modo, gente do povo dança em Luanda, abre aspas, há terreiros, e neles se reúnem para os macembas e os cantos que não chegam à cidade. Fogueiras, se existem, podem retirar as mulheres das trevas. Como também em Beira, abre aspas, logo mais à noite, quando os pescadores voltassem, a festa seria grande. As quiandas escutariam as mulheres pedindo umbigadas. Não sendo um ficcionista que privilegia as relações objetivas da realidade circunstante, não sendo um ficcionista que usa a linguagem funcional apenas para informar o fato que se passa nas relações objetivas da paisagem humana, mas que a transforma em uma paisagem mítica, revestindo-a de símbolos. Adonias Filho, em Luanda, Beira, Bahia, pode ser lido também como ponte para o conhecimento do Brasil e de África no século XX. Desde o século XVI, o Oceano Atlântico concentrou as trocas comerciais referentes ao Império Português, assumindo grande função econômica. Embora fosse Angola e Brasil colônias da metrópole portuguesa nos séculos XVII e XVIII, a colônia africana submetia-se aos interesses da colônia brasileira. Negociando escravos africanos, comerciavam-se também outros produtos, além de ideias e práticas culturais que influenciaram os dois lados do Atlântico. A partir de 1850, o comércio entre Brasil e África é oficialmente cessado, perdurando esta situação durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. O interesse do Brasil retorna para a África
quando algum de seus países tem produtos concorrentes aos brasileiros. Em Luanda, beira Bahia, o Brasil está colocado na situação de exportador, enquanto Angola e os outros países, como São Tomé e Moçambique, como importadores de produtos brasileiros. Com licença. Apelo mais um pouco para a compreensão e tolerância de vocês. Os portugueses estão sempre presentes em Luanda, beira Bahia, e em atuação de comando. Sardento é descendente de portugueses e nele o autor justifica o doido sangue dos marinheiros. Paulo Nunes, agente do tráfico na Bahia, que recruta Sardento para embarcar como marinheiro. Também é descendente de português, como capitão do cargueiro que levou Sardento a Luanda. Lopo Quintas, vermelhão, a barba ruiva em ponta. Deveria ter sido um capitão de caravela a lutar com o desconhecido como descobridor. Observação de Adonias. O intercâmbio entre Brasil e África está presente no romance, cujas ações vividas pelos personagens ocorrem durante o século XX, construindo estreitas relações comerciais entre Brasil e Angola. Adonias Filho trabalha para trazer a memória da época da publicação do romance, 1971, grandes ligações que existiram e, pelo contexto da época, precisavam que fossem continuadas. Com licença. Ficcionista que não quer o leitor com pressa, autor dotado de um discurso em que o trágico desponta como foco expresso por 4 noções: significação, originalidade, unidade e criação. É nessa prática de um escritor perfeccionista que obedece um projeto estético que ele mesmo construiu e como inventor admirável que Adonias Filho desvenda os ângulos de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos. A tragédia era, na Grécia Antiga, uma obra teatral em verso, de caráter grandioso, dramático, em que atuam personagens ilustres ou heróicas, capazes de infundir terror e piedade. Termina por acontecimentos fatais. Em O Novo Dicionário da Língua Portuguesa, mestre Aurélio Buarque de Holanda registra sobre a tragédia o seguinte: acontecimento que desperta lástima ou horror. Ora no Brasil, em Ilhéus, no sul da Bahia, ora em Salvador de Bahia, ora em Angola, passando por outros países africanos como Moçambique e São Tomé. Em Luanda, beira Bahia, conheceremos a trágica história de amor entre Caúla, o marinheiro brasileiro nascido em Ilhéus, e a angolana Iuta, moradora no cais de Luanda. Mulheres ele já conhecera: Conceição do Carmo, na Bahia, e Maria do Mar, em Beira. Mas para Caúla, nenhuma como Iuta. Abra aspas. Parênteses. Abra aspas. Amor, se amor existia no mundo, ele a amava até a morte. O sortilégio. Como ele sabe jogar. Os dois irmãos, Caúla e Iuta, apaixonam-se e se unem sem que conheçam o parentesco entre eles. Os dois são filhos de João Joanes, o Sardento, que tinha o doido sangue dos marinheiros, herdado do pai, avô e bisavô. Durante o tempo que viveu em Angola, João Joanes assumiu a identidade de vicar. Num desfecho funesto,
Os três descobrem em Ilhéus, no sul da Bahia, ao mesmo tempo, os laços sanguíneos que os uniam. E diante de situação terrível, o pai põe fim à vida dos filhos e à própria vida como forma de reparar a tragédia que havia promovido. Foi devido ao envolvimento involuntário de Sardento no esquema internacional de tráfico de pedras e diamantes da Bahia e de Luanda, que o homem de sangue marinheiro constituiu uma segunda família em Angola, quando lá se refugiou. Foi lá que conheceu Corina Mulele e dela teve a filha Iuta. O desfecho trágico desse amor tem como testemunha a Jindiba, árvore que era para o menino Caúla como o centro do mundo. O mar e as colinas tinham nela o ponto de referência. Abra aspas. A testemunha, assim de pé e sem voz, a 10 metros da casa, mais a testemunha. Fecha aspas. O desfecho trágico de causar horror, estupefação e catarse ao espectador acontece no romance como na tragédia grega. A função que ocupa a Jindiba como personagem e reflete seu simbolismo como elemento de composição não chega a ser novidade na prosa de ficção brasileira. Sob alguns aspectos, a atmosfera carregada de reflexões lembra de certa casa soterrada de opacidade, assassinada na paisagem grave de inúmeros desvãos. Remete-nos à casa arquitetada pela arte notável do romancista Lúcio Cardoso, em angustiante amálgama do sangue do corpo que se desfaz e o tempo que tudo cerca. E também ao sobrado de Ópera dos Mortos, do mineiro Outrão Dourado, que tudo presencia e escuta com o som de uma música que anula. Nos três casos, o tempo apresenta-se imóvel como testemunha ante o dilacerante e efêmero gesto do viver, entre os desvão das vastidões solitárias. A casa de Lúcio Cardoso, o sobrado de Outrão Dourado e a Jindiba de Adonias Filho funcionam como elementos necessários para a ambientação de silêncios, convívio de solidões, trânsito de forças cegas no drama. Repercutem seu papel importante no alcance do verdadeiro efeito dramático carregado de simbolismo. E isso nós sabemos, me permito, que isso só acontece com o manejo da arte literária, da escrita, por enormes criadores, como foram Lúcio Cardoso, Outrão Dourado e Adonias Filho. Assim, o tempo confinado em imobilidade terrível ressoa por notas tristes, sons e mudos mugidos que ferem nossa lembrança e ficam para sempre. Parágrafo, abra aspas. Aquele diabo de árvore era como se fosse gente. Fecha aspas. A Jindiba será derrubada e transformada em canoa, servindo como caixão para guardar os três corpos. Com licença. Abra aspas. Mulheres surgiram, não muitas, flores dos quintais nas mãos. Debruçaram-se sobre o caixão de Jindiba e dentro viram o Sardento sozinho em frente. Abaixo, lado a lado, Caúla e Iuta. Colocaram as flores, bezeram-se o silêncio. E logo os homens ergueram o caixão e andaram na direção do cemitério. A chuva caiu como se viesse lavar o mundo. Pé de vento atrás,
a seguir sem pressa, a pensar que deviam pôr um velame de saveiro pequeno, na canoa que era o caixão, largá-lo em mar alto. João, Joanes e Caúla gostariam daquela viagem como bons marinheiros. O negro pensando a andar, e com o velame aberto fariam a volta que fizeram por Luanda, Beira, Bahia. Em Luanda, Beira, Bahia, romance imantado sobre a dimensão de horror da tragédia, Adonias Filho mostra como um autor que domina as formas modernas para compor suas histórias, dotado de imaginação admirável, consegue construir uma obra literária com valores míticos a impor soluções exasperadas, movidas pelas forças da vida e da morte. Entre a paisagem do mar, que exerce uma atração fascinante, e os mares interiores, fundos, profundos, no vai-vém de águas aflitas do amor. Muito obrigado. Numa palavra, brilhante, Ciro Matos. Palmas para você. Depois desta síntese de Antônio Torres, só me resta convidar os presentes, os que nos acompanham pela internet, para a próxima conferência que se realizará no dia 14 de junho, terça-feira, às 17h30, nesse mesmo horário, e versará sobre os tambores de São Luís, 40 anos da obra-prima de Josué Montello. O conferencista, Reginaldo de Jesus. A coordenação, Antônio Torres. Convido também para o espetáculo do MPB na BL, no dia 8 de junho, quarta-feira, amanhã, às 12h30, quando aqui assistiremos a Nobreza do Samba, 100 anos de conquistas, na voz de Tereza Cristina, que cantará Cartola. No mesmo dia, às 17h30, na sala José de Alencar, o professor João Malaca Casteleiro, da Academia das Ciências de Lisboa, fará a conferência Lições e Desilusões de um Dicionarista. Acrescento um dicionarista que está levando a termo o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.